seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estamos muito felizes da gente poder dialogar sobre essa realidade de Cristo na nossa vida, as marcas de Cristo, as faces de Cristo, o poder daqueles que não têm poder, entendendo essa realidade do alto. E hoje eu gostaria, já pegando essa linha, daquilo que de fato é o motivo de glória do cristão. Aonde está o nosso motivo de glória, né? Talvez eu poderia começar fazendo essa pergunta para você, né? Onde que você coloca a sua glória, né? Onde está o motivo de glória do cristão? E nós vimos em episódios anteriores aí que no centro do Novo Testamento está a cruz de Cristo, né? Está a cruz de Cristo. E essa realidade de que no centro está a cruz de Cristo, você vai ver dois dos evangelhos, tanto Marcos quanto João, eles concentram basicamente 50% do seu conteúdo só na Semana da Paixão. Já prestou atenção nisso? Com todo o desfecho ali na cruz do Calvário. Paulo, que é o melhor intérprete da cruz, né, ele utiliza esse termo como um tipo de sumário, né, um emblema de toda a mensagem das boas novas do Evangelho que ele vai trabalhar. E fica aqui uma pergunta-chave para o início desse episódio, né? Que é uma pergunta que não gira em torno de você, mas dele, Cristo, né? E o título desse episódio é exatamente isso, é uma pergunta: em que você se gloria, né? Qual que é o seu motivo de glória, né? Tem muita gente que se gloria na aparência, nos recursos, no dinheiro, né? No carro, né? Na roupa que veste, no eletrônico que tem, no Apple, né? No curso que faz, né? Na escola que estuda, na beleza, na igreja que frequenta, na igreja que faz parte, no pedigree. Tem gente que se orgulha do pedigree. Pedigree, gente, aqui é o sobrenome, né? Tem gente que se orgulha do sobrenome, de onde veio, de que lugar que nasceu. Então eu começo esse episódio fazendo essas perguntas para você. Em que de fato você se gloria? Eu gostaria que você se recordasse que em 1912 um homem se gloriou num navio. Você lembra disso? Qual foi o resultado? Né? No Titanic, né? Ele disse que nem Deus afundava o Titanic. Você sabe o que aconteceu. Para você ter uma ideia, nos dias de Paulo havia pelo menos 3 nações principais, cada uma com o seu motivo de glória humana. Cada uma com o seu motivo de glória humana. Você tinha os judeus, que se orgulhavam na raça, né? Nos símbolos religiosos, na religião e na religião dos seus ancestrais. Esse era o motivo de glória deles, da religião, da igreja deles, tá? Os gregos se orgulhavam no conhecimento, na filosofia, né, na habilidade do intelecto, né, do conhecimento aí, das ciências. E os romanos, que se gloriavam na força, né, no gênio, no intelecto, né, no gênio militar. Quando eu falo no intelecto, aqui ligados com estratégia, com a questão do militarismo, da organização, da lei. É tanto que quem faz direito tem que estudar direito romano, né? Só que quando você vai lá para, por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 12, Paulo diz que antes gloriar-me senão na cruz de Cristo, né? Porque normalmente todos querem mostrar a aparência na carne, mas parece que Paulo vai contra a lógica tradicional e ele rompe com os paradigmas da sua época. Porque para Paulo o único objeto legítimo em que nós podemos nos gloriar é a cruz de Cristo. E quando Paulo ele se gloria na cruz de Cristo, tem muita coisa interessante aqui envolvida, porque a cruz de certa forma destrói a razão para a glória humana, né? E talvez este seja o motivo básico para a sua rejeição primordial. A cruz, o símbolo, ela é um símbolo tosco de rejeição, de vergonha, de humilhação, de opróbrio e dor, principalmente para os cristãos no primeiro século, principalmente para os judeus, quero dizer, né? Se você olhar as formas mais nobres de execução do tempo de Jesus, você vai perceber que a cruz não estava em nenhuma delas. Os judeus, por exemplo, utilizavam o apedrejamento como uma forma honrada de morte. Os gregos era a cicuta, envenenamento. Não sei se vocês lembram de Sócrates, né? Foi morto, envenenado. E os romanos, a decapitação. E aí você se pergunta, e a cruz? Onde é que está a cruz? Né? E agora vem Paulo e diz, mas eu não vou me gloriar em nenhuma outra coisa senão na cruz de Cristo. Por que se gloriar na cruz de Cristo? Será que Paulo entendeu o verdadeiro significado da cruz? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Paulo entendeu algo na cruz de Cristo que nós precisamos entender hoje. Paulo viu na cruz a suprema revelação de Deus. E então eu poderia dizer para você que Paulo viu na cruz a revelação de pelo menos 3 coisas. Paulo viu na cruz
Paulo viu que a cruz revela a real natureza do pecado. Nós já falamos disso em algum outro episódio aí. Porque pela magnitude da solução, do remédio, nós podemos entender a extraordinária dimensão do problema, da doença humana. Se para ter que Jesus Cristo vir a este mundo é porque o negócio era muito sério. E a cruz revela a dimensão do pecado. O quanto o pecado é mau, é ruim, o quanto o pecado é nocivo, o quanto o pecado destrói, a ponto de que somente Deus pode solucionar tal problema. A cruz não apenas revela o pecado, mas também revela quem nós somos. Dominados pelo pecado, encerrados na pequena concha de nós mesmos, do nosso próprio eu, centralizado em nós mesmos, todos nós como uma sentença de morte sobre a nossa cabeça, mas é também a cruz, eu acredito, sabe, gente, além de revelar quem nós somos, além de revelar que nós somos pequenos, fracos, débeis, e foi por isso que Cristo veio morrer por nós, que a cruz também é a suprema revelação de quem Deus é. A cruz revela muito de Deus e da extensão do seu amor, da sua graça e bondade. A cruz é a única solução para o dilema humano. E muitas vezes, como Naamã, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro, toda vez que eu falo desses assuntos, eu lembro de Naamã. Como Naamã, você pega lá 2 Reis, capítulo 5, né? Se você pegar 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, você vai perceber assim, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera grande vitória à Síria, ele era herói de guerra, porém leproso. Eu acho interessante essa descrição, porque como Naamã, você vai perceber aqui, Naamã o leproso, nós temos a tendência de se gloriar nos nossos títulos e nos nossos... em tantas outras coisas, né? Você vê que tem um monte de qualificações para dizer quem é Naamã, herói de guerra, um homem de muita vitória, comandante do exército. Só que quando chega lá no finalzinho, o cara é leproso. E esse leproso tem que se humilhar diante do profeta para dizer, olha, eu preciso de cura. E quando o profeta nem quer ver ele, diz o seguinte, se você quiser cura, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele diz, né? Ele diz, não são os rios de Damasco, Abana e Fafá melhores do que o rio de Israel? Você acha que eu vou aí me deitar aí Você acha que eu vou aí... Você acha que eu vou mergulhar nesse riozinho de nada raso, barrento? Não vou fazer isso. Os rios de Damasco são infinitamente melhores. Mas exatamente isso, os rios da ciência, da cultura, da justiça própria, das realizações humanas, do prestígio, da fama, né, da aparência, dos recursos que nós criamos, esses rios eles não podem trazer significado de vida, cura de verdade, né? Esses rios eles podem nos ajudar a vivermos neste mundo, mas é somente quando a gente entende a realidade de vivermos a partir da cruz de Cristo que a gente entende o que significa viver. E quando você olha Naamã, que foi somente quando ele obedeceu e baixou o seu orgulho pessoal e permitiu ouvir a palavra do Senhor, que ele obteve cura. Eu acredito também que a cruz ela demonstra a única solução para o dilema humano, assim como demonstrou para Naamã, demonstra para mim e para você também. A gente olha como os antigos judaizantes, todos nós queremos mostrar a boa aparência na carne. Quantas vezes, mesmo no nosso meio, a gente quer pessoas que querem se mostrar melhores, que querem mostrar suas habilidades mais que outros? Só que a cruz destrói todas as nossas ilusões infundadas e indica a única alternativa, a reconciliação provida por Deus. E você precisa se reconciliar com o Senhor. Há pessoas que tentam curar um câncer com band-aids. Eu quero dizer para você que somente a cruz te mostra que o seu caso é terminal. A única coisa que um leproso quer ter na verdade, a última coisa que um leproso quer ter é um espelho para ver a sua condição de horror. E só na cruz, gente, a gente percebe o valor real da vida. Senão, nós seremos conchas presas em nós mesmos. Quando Naamã seguiu a indicação da revelação, ele conseguiu. E assim será comigo e com você. Ezequias, por exemplo, também se gloriou em armas e tesouros. Qual foi o resultado? Babilônia foi a consequência. Quando você olha para Jesus Cristo naquela tarde de sexta-feira, com pessoas junto à cruz, mas quase todas elas longe de Cristo. Aqui vem exatamente o entendimento como que pessoas estão perto da cruz, mas longe de Cristo. É possível isso acontecer? É possível.
Por isso a minha pergunta, você está perto da cruz? Você está perto da cruz? É possível sim que nós estejamos perto da cruz, mas longe de Cristo, perto da madeira, mas longe do sangue. De acordo com os historiadores, naquele momento houve um jogo de dados aos pés da cruz. Você pode imaginar essa cena? Os soldados estão reunidos em círculo, com os olhos voltados para baixo. O criminoso acima deles foi esquecido. Eles jogam dados para ver quem ganha algumas roupas usadas. A túnica, o manto, as sandálias, tudo vai ser sorteado. E eu fico me perguntando como essa cena deve ter parecido a Jesus. Ao olhar para baixo, para além de seus pés sangrentos, vendo o círculo de jogadores, o que ele pensou? Que emoções ele sentiu? Ele deve ter ficado surpreso. Ali estavam alguns soldados comuns testemunhando o evento mais incomum do mundo e nem sequer sabiam disso. Quando imagino aqueles soldados, eu fico pensando também em nós, os religiosos, os que reivindicam a herança da cruz. Eu estou pensando em nós mesmos, nós adventistas, nós pastores, nós obreiros, nós que militamos pela causa, cada crente da igreja, muitas vezes os cheios de si, os permissivos, os estritos, os simples, a igreja cheia do Espírito Santo, os evangélicos, os políticos, os cínicos, roupas cerimoniais, colarinhos, ternos de 3 peças, nascidos de novo. Estou pensando em nós. Estou pensando que não somos muito diferentes daqueles soldados muitas vezes. Eu sinto dizer isso, mas muitas vezes nós não somos tão diferentes quanto aqueles soldados. Nós também temos jogados aos pés da cruz. Não nos jogado aos pés da cruz em direção a Cristo, mas jogado aos pés da cruz. O outro jogo. Competimos para obter membros muitas vezes. Brigamos para conseguir posições. Entramos no disse-me-disse quando se elegem alguns oficiais. Oferecemos juízos e condenações. Muita competição, egoísmo, ganho pessoal. Tá tudo ali. Tão perto da madeira, mas longe do sangue. Estamos tão perto da cruz, mas tão longe de Cristo. Este é o nosso pior medo. Mas diante da cruz, a esperança se faz evidente. Um soldado não se envolve. Ele olha para o mestre. Ele ouve o ladrão pedir uma chance. Ele vê e ouve as últimas palavras. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E ao olhar para a cruz, ele vê mais que um símbolo de maldição. Por isso, gente, Paulo vê na cruz o poder de Deus para a transformação. Através dela, nós podemos nos tornar uma nova criatura. Ela é um instrumento para um novo relacionamento com Deus e com o mundo. Na cruz, o céu e a terra foram unidos. Deus e o homem foram reconciliados, o caráter divino vindicado. E a serpente foi esmagada. Os pecados aceitos no amado. A cruz é a rocha, gente, onde se quebram as ondas do maligno. É o para-raios que absorve toda a condenação deste planeta. Ali na cruz, uma nova perspectiva foi posta a você e para mim. Uma nova chance foi dada. Um soldado é a sua representação, porque você olhou para a cruz e viu Cristo. E ele viu a você. Ali na cruz a gente viu de tudo, inclusive viu Satanás. Todo o grande conflito foi clarificado e você escolheu de que lado você deve ficar. Por isso, como Paulo, eu termino esse episódio. Antes gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo que a gente encontra o poder para viver nesse mundo, mas não somente o poder, mas a causa, o sentido, a existência da vida. É quando a gente entende Cristo na sua plenitude que a gente se engaja na missão. A gente se engaja na missão porque Ele esteve em missão neste mundo. E a principal missão de revelação de Deus é matar o nosso orgulho, para que nós não sigamos o nosso próprio caminho, mas sigamos o caminho dele, o caminho de Cristo. Bem, nós chegamos ao final desse episódio, ele foi mais curto. Mas se ele fez sentido para você, compartilha com seus amigos. Eu creio que no próximo episódio nós vamos ampliar ainda mais essa relação com Cristo, de entender como que é a sua face, de entender como aqueles que não têm poder são aqueles que realmente vivenciam o poder de Deus, de entender de que nós podemos, através da cruz de Cristo, da marca principal de Cristo, que é a cruz, nós podemos obter nele sentido de vida e causa para a existência. Um grande abraço para você e nos encontramos até a próxima.